Conheça 10 histórias bizarras por detrás dos filmes da Disney. São poucos os casos em que os filmes realmente se parecem com os contos nos quais foram nos contados. Você já deve saber que todos os filmes da Disney foram inspirados em contos antigos. Mas é só inspiração mesmo, viu? Daquelas bem de leve. Isso porque o estúdio não se importa nem um pouco em mudar ou ocultar elementos das histórias originais. Sorte a nossa, afinal, não seria nem um pouco legal se a Tiana jogasse o sapo na parede para livrá-lo da maldição, ou se o Flynn, ao invés de viver feliz para sempre ao lado de Rapunzel, acabasse cego e sem ninguém. Se você não entendeu nada, calma, vem cá, que eu vou te explicar todas essas bizarrices. Branca de Neve. No filme, a história acaba com o príncipe encantado beijando a Branca de Neve e os dois vivem felizes para sempre. Além disso, a rainha má morre ao cair de um precipício. Tudo certo até então. Mas no conto dos irmãos Grimm, o final da vilã é diferente. Ela é convidada para o casamento do casal protagonista, mas quando chega lá, é obrigada a calçar botas de ferro quente e dançar até morrer. Bem sinistro, né? A Princesa e o Sapo. Segundo a Disney, Tiana beija o sapo que diz ser um príncipe, na tentativa de ajudá-lo a voltar a ser humano. Mas acaba virando uma rã. Só que como o amor dos dois é verdadeiro, no final eles se beijam e voltam à forma humana juntinhos. Já, originalmente, Tiana resolve a situação de uma maneira bem mais fácil. Ela arremessa o sapo na parede e ele se revela um lindo príncipe. A Pequena Sereia. Aqui, mais uma vez, a Disney nos poupou de um sofrimento desnecessário, mudando duas coisas básicas em relação à história original. No acordo de Úrsula e Ariel, a sereia morreria caso Eric não se apaixonasse por ela, ao invés de apenas voltar a ser sereia. Além disso, andar sobre as pernas dadas pela bruxa era tão doloroso quanto andar sobre um monte de facas afiadas. Isso tudo sem contar que Ariel tinha 15 anos. Sério, ainda bem que não mudaram, né? Cinderela. Se no filme as filhas da madrasta acabam apenas com raiva e morrendo de inveja da princesa, no conto original dos irmãos Greens, eles de novo, elas terminam literalmente se cortando de inveja. Enquanto uma corta os dedos do pé na tentativa de encaixar o pé no sapatinho de cristal, a outra corta o próprio calcanhar. E tem mais. No casamento da Cinderela com o príncipe, várias pombas chegam voando do céu e arrancam os olhos das irmãs. Que horror! A Bela Adormecida. Desta vez, os irmãos Grimm foram bonzinhos e são responsáveis pela história que conhecemos. O príncipe acorda a Bela Adormecida com um beijo e são felizes para sempre. Mas, na versão do escritor francês Charles Perrault, a história não acaba aí. Bela Adormecida e o príncipe se casam secretamente e têm 2 filhos, Dia e Aurora, que a mãe dela tenta matar. Só que ela não consegue e acaba caindo no poço de serpentes, onde ela mesma tinha ordenado que jogassem os bebês. Oh, misericórdia! Mulan. Dá até um alívio quando a princesa mais guerreira da Disney volta para casa e vive feliz para sempre com a sua família. Mas na história que inspirou o filme, Mulan encontra sua família destruída ao voltar da guerra. E sua única opção para sobreviver é se tornar uma garota de programa. Mas como ela não aceita isso, ela acaba tirando a sua própria vida. Amores, eu acho que nós vamos ficar com um final feliz mesmo. Mowgli. Ele é um menino criado por lobos que, contra sua vontade, vai morar numa aldeia de humanos e acaba gostando da aldeia quando se apaixona por uma humana. Seria uma pena se o garoto não vivesse feliz para sempre, né? Mas é exatamente isso que acontece. No conto escrito, o final é muito mais realista e o Mowgli não consegue conviver com os humanos, muito menos se apaixonar por uma humana. Afinal, ele foi criado por lobos, né, gente? Pocahontas.
Este é o único filme da Disney baseado em fatos reais. Estamos falando da colonização de que hoje é os Estados Unidos pelos ingleses. Mas também é o que mais sofreu alterações. Afinal, a Disney manteve apenas os nomes, as etnias e as referências geográficas. Na real, quando o capitão John Smith voltou à Inglaterra, a princesa acabou se casando com outro John, o Rolf, com quem teve um filho e viajou à terra da rainha, chegando lá com um exemplo de nativa americana civilizada. Anos depois, ela acabou morrendo de causas desconhecidas. O Corcunda de Notre Dame. Ok. No final do filme, o Quasimodo acaba sem a Esmeralda, mas conquista o que sempre quis, reconhecimento e liberdade. Só que o final original escrito por autor francês Victor Hugo é bem mais trágico. Enquanto Corcunda tenta proteger a princesa dentro da igreja, Frollo o atrapalha e os dois acabam assistindo juntos à execução dela. Revoltado, Quasimodo atira Frollo do alto da torre e some do mapa. Tempos depois, o jazigo de Esmeralda é aberto e sua ossada é encontrada ao lado de outra, que tem uma deformação na coluna. Frozen. A história de Elsa e Anna foi baseada no conto A Rainha da Neve, que não fala sobre duas irmãs, mas sim sobre Gerda e Kai, dois amigos de infância. Um dia, Kai é sequestrado pela tal Rainha da Neve e Gerda vai atrás dele, tipo a Anna indo atrás da Elsa. No caminho, ela é ajudada por vários seres mágicos, que seria o Olaf, por exemplo, que acaba encontrando Kai no castelo da rainha e o beija. E com isso, derrete o gelo do seu coração. Pelo menos desta vez, assim como na história original, os dois viveram felizes para sempre e sem serem incomodados pelo frio.